Esse vídeo é para quem está na dúvida se você começa agora um projeto, independente de qual, criação de conteúdo, e-commerce, mentoria, serviço. Então, se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo. Eu quero trazer algumas reflexões sobre isso. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Gabriel Camargo e nesse canal, basicamente, meu objetivo é compartilhar todo o meu conhecimento, toda a minha jornada ao decorrer dos meus dia a dia, tá? Se faz sentido para você, se inscreve aqui. Mas vamos direto pro conteúdo. Como sempre, quem já me conhece, tô aqui com o meu caderninho, eu deixei escrito alguns bullet points, né? Alguns pontos para a gente fazer algumas reflexões. Esse vídeo eu decidi fazer de última hora, até. Tô com uma camisa de time aqui, mas na verdade é de futebol, então eu vou treinar já já. Mas eu queria gravar antes de sair pro treino, né? Com relação a esse tema em específico. E quando eu paro e penso, será que eu construo agora ou espero? Vou trazer um pouco da minha história. Para quem não sabe, já tive vários projetos. Já tive e-commerce, dropshipping, prestação de serviço, sociedade. E, cara, nada foi do jeito que eu gostaria, né? E aí eu quero trazer um pouco de alguns insights. Eu sempre tive um ponto muito importante, né, um ponto muito positivo, que é a questão de estudo. Eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar, né? Isso já faz pelo menos aí uns 5, 6 anos. E aí tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que conhecimento sempre foi algo que eu sempre tive bastante, né? Modéstia à parte, pelo amor de Deus. Mas a síndrome do impostor sempre me pegava muito. Então, é, um projeto, por exemplo, que demoraria para iniciar, né, para startar o MVP ali, o início, uma semana, eu demorava um mês, 2 meses, porque eu sempre estava buscando a perfeição. Então, quando você não consegue conectar o seu autoconhecimento com autoexecução, né, uma margem interessante, isso acaba dificultando muito aí a sua evolução. Né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Começo agora ou espero? De verdade, com todo o meu coração, eu quero compartilhar que você deve começar exatamente agora, do jeito que você tem. Meus primeiros vídeos, não sei se vocês vão lembrar, para quem me acompanha já há um tempo, eu não mudou muita o cenário em si, no máximo o meu abajur ali atrás, mas eu dei uma melhorada nessa estrutura, lapela para melhorar meu áudio. Hoje eu tenho basicamente 3 iluminações aqui atrás de mim para dar uma melhor visibilidade no vídeo, mas nada muito fora disso. Mas eu pelo vídeo, eu não tinha lapela, não tinha nada. Iluminação muito pouco. Isso dificultava bastante, mas foi nesse primeiro vídeo que eu postei que uma chave virou na minha mente. Que é muito melhor eu executar do que ficar muito tempo planejando. E minha vida, para quem não sabe, hoje eu tenho 31 anos, basicamente foi de muita execução, claro, senão eu não ia chegar onde eu cheguei em alguns pontos da minha vida, mas foi de muito planejamento, principalmente projetos paralelos ali, projetos que tinham o meu propósito em si, tá? E aí eu fiquei me questionando, eu tava assistindo um vídeo e lendo ontem, e eu cheguei à conclusão que eu fiquei realmente numa reflexão muito profunda. E se eu tivesse continuado de forma consistente aqueles projetos do passado? Isso estou te falando, cara, 4, 5, 6 anos atrás, tá? Meus 24 e 25 anos, essa média. Imagina se eu tivesse tido a mínima consistência de manter ao longo prazo. Então, vou dar um exemplo. Se eu tivesse começado esse canal há 5 anos atrás, como ele estaria hoje? A estrutura, como estaria minha comunicação, como estariam meus objetivos, provavelmente eu teria cumprido bastante deles. Porque eu fiquei no campo das ideias. Por mais que as ideias eram geniais, na minha cabeça pelo menos, elas não se transformaram em execução, que é que está o ponto. E eu comecei a fazer algumas análises de pessoas de sucesso e muitas delas tinham um padrão que se repetia. E eu falei, cara, qual que é esse padrão? E um padrão era alta execução. Às vezes as pessoas não eram nem tão inteligentes, mas tinham um padrão de execução muito acelerado. Então ela executava, ela minimamente planejava ali um ciclo curto,
executava muito rápido, colhia feedback, melhorava e executava. E assim, de verdade, eu tenho alguns amigos que são extremamente inteligentes, que têm muito resultado, mas eu tenho alguns que pararam no tempo. É tanto conhecimento ali que eles acreditam só pelo fato de ser extremamente inteligente, aquilo já é um resultado muito grande. Mas pensando em algo concreto, nada se concretizou em si, né? Então esse é um ponto importante que eu queria trazer para vocês, que é basicamente uma reflexão de e se eu tivesse continuado por pelo menos 5 anos? E eu sempre me barrei num ponto que eu sempre trabalhei muito na questão de intensidade, não na consistência, com relação a tudo. Tanto é que onde que eu mudei a chave em si foi alguns meses atrás. Eu sempre gostei muito de esporte e já estou praticando praticamente aí 1 ano e pouquinho futevôlei. 2 anos na verdade, mas praticamente 1 ano lesionado. E eu percebi que no futevôlei estava sendo muito intenso. Eu treinei 6 meses de forma extremamente intensa, de segunda a segunda, muitas horas por dia. E eu me lesionei depois desses 6 meses. E na minha volta, eu tinha prometido para mim que ia voltar com mais tranquilidade, mais leveza, e acabei caindo de novo na intensidade e não na consistência em si. Lesionei de novo. E aí, como sempre, o universo está aqui para provar esses pontos pra gente. Eu comecei a falar, cara, sinceramente, tá bem desmotivado, porque eu gosto muito de esporte. Para mim, realmente faz parte de mim, sabe? É um negócio muito louco. E aí eu decidi que eu precisava realmente trabalhar com consistência. E já faz mais ou menos uns 6, 7 meses que eu tô só na consistência e não na intensidade. Hoje eu treino muito menos, 3 vezes por semana em média. E eu consigo colher muito mais resultados e o meu corpo está muito mais descansado. Então a probabilidade de eu me lesionar é muito menor. Pode acontecer? Sim, mas a probabilidade é muito menor. Onde eu quero chegar nisso? Que se hoje você estiver na dúvida se você começa agora ou não, a minha sugestão é comece, independente das circunstâncias que você está passando agora, independente dos problemas, independente da estrutura que você tem, comece, porque isso vai gerar uma sensação de movimento, de compromisso e dopamina na sua vida que você vai querer se movimentar cada vez mais, até virar um hábito real. Exatamente nesse canal. Quando eu comecei, eu fiquei bem preocupado. Será que eu começo? Será que faz sentido? Será que a minha voz vai ter um potencial de ajudar as pessoas? Mas eu comecei. Ainda o canal é pequeno, estou construindo o canal no início, mas já tive alguns feedbacks positivos de pessoas que eu nunca vi pessoalmente, dando feedback e tudo mais. Isso cada vez mais me motiva a continuar. Mas também tem um ponto que a motivação não pode vir apenas das pessoas de forma externa, tem que vir de forma interna. Parece meio filosófico, mas eu estou querendo trazer essa visão porque é importante você ter esses dois lados para você caminhar para o caminho certo e não desestimular, independente aí das circunstâncias, tá? Então, com o tempo, por mais que você tenha uma dificuldade de saber para que lado você vai, em movimento você acaba descobrindo a sua voz, né? Eu até coloquei uma frase aqui, você não descobre sua voz sem falar, tá? Então é isso, gente, eu queria compartilhar esse site com vocês, espero que realmente tenha gostado. Se você se sentir à vontade, deixa um comentário aqui do que você quer ver nos próximos vídeos aqui. E tamo junto. Se inscreve aqui no canal.